Graça e paz, meu querido ouvinte, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado por você estar aqui participando comigo dessa palavra do Senhor. Gostaria de repartir com você uma porção aqui da palavra do Senhor Jesus Cristo, mais especificamente do Evangelho, esse Evangelho que salva o homem do seu pecado, da sua iniquidade, da sua transgressão. É importante quando eu me refiro ao Evangelho de Cristo, porque nós temos as Escrituras, a Bíblia. Toda a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir em justiça. A palavra de Deus ela serve para nos exortar, para nos ensinar em muitas áreas da nossa vida. Áreas sociais, área de relacionamento, área de criação de filho, relacionamento com casais. A palavra de Deus ela nos ensina todas essas nuances do comportamento humano. Como que nós devemos proceder, nos comportar nas situações. Por exemplo, viver uma vida sem mentira, viver uma vida sem usurpar as coisas dos outros, viver uma vida de maneira honesta, de maneira digna, viver uma vida amando, fazendo bem. A palavra de Deus ela nos ensina como que nós devemos viver e andar nesse mundo. Entretanto, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é uma palavra específica para a salvação do homem. O homem que crê no Evangelho de Cristo, ele vai ser salvo. É importante dizer que nem todos que creem na Bíblia serão salvos, mas todos os que creem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo serão alcançados e serão salvos. Essa é uma questão muito importante, muito significativa, porque tem pessoas que achando porque creu em alguma história da Bíblia, em alguma parte da Bíblia, ou mesmo porque consulta a Bíblia de alguma maneira, vai ser salvo. Não. A palavra de Deus tem um evangelho, tem uma palavra específica, rema, uma palavra para o ser humano, uma palavra para salvar o homem do seu pecado. E é sobre isso que eu quero tratar com você aqui rapidamente nesse vídeo. Romanos no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Essa palavra de Deus, relacionada com o Evangelho, está cada vez mais raro hoje dentro das igrejas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa concepção de que quanto mais pecador se é, mais abundante vai ser a graça na sua vida. Maior vai ser a providência para salvar o indivíduo. E nós verificamos nas palavras do apóstolo Paulo, ele refutando esta ideia. Porque a palavra que salva o ímpio, o pecador, o transgressor, que salva aquela pessoa que cometeu delitos terríveis, o adúltero, o prostituto, o assassino, o roubador, a palavra que salva pessoas que cometeram crimes atrozes, é a mesma palavra que salva aquele indivíduo que foi educado, que estudou, que é um bom pai de família e que um dia ele creu no Evangelho. O poder da salvação sobre esta pessoa, que socialmente é uma pessoa bem vista por todos, é o mesmo poder que é desencadeado para salvar aquela pessoa que a gente olha e diz: essa pessoa é uma escória da sociedade. O poder é o mesmo, porque é o poder da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que salva tanto o que se julga justo, quanto o pecador manifestado. É a mesma intensidade de poder que o Senhor Deus utiliza. E o apóstolo Paulo ele vem dizendo exatamente isso aqui. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele diz: de modo nenhum. Nós, o que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa questão de estar mortos para o pecado é muito significativa. Porque a palavra de Deus coloca exatamente nesse nível, coloca exatamente nesse patamar. Uma pessoa, quando ela se converte ao Senhor, quando ela recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida e no seu coração,
ela é como se ela estivesse morta para o pecado, é como se ela morresse para o pecado, para a transgressão. Você percebe que pecado aqui está colocado no singular e não no plural. Não se trata aqui de atos pecaminosos, mas se trata aqui de uma natureza pecaminosa, de uma natureza que leva o homem ao pecado, que inclina o coração do homem para a pecaminosidade. E quando o apóstolo Paulo ele vem tratando aqui com relação ao Evangelho, ele vem dizendo que a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz resolveu o problema do pecado do ser humano. O homem, então, ele sai de um estado de pecado e é colocado em outro lugar, em outro estado. Ele deixa uma natureza perversa e recebe uma natureza divina. Uma natureza que não amava o Senhor, agora passa a amar o Senhor. Uma natureza que não tinha prazer na justiça, agora tem prazer na justiça quando o indivíduo se converte ao Senhor. Porque o apóstolo Paulo ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Para o apóstolo Paulo, essa questão de viver uma vida de pecaminosidade, de transgressão, de iniquidade, é algo surreal, fora da realidade do cristianismo. Por isso que a gente às vezes se assusta quando nós vemos hoje em dia escândalos dentro de meios que confessam a palavra do Senhor e se dizem cristãos. Porque isto é uma aberração. O indivíduo, quando ele recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, pressupõe que ele vai ser liberto do pecado. E ele vai estar vivo para Deus e morto para o pecado. Paulo diz, ou não sabeis, que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É interessante que ele fala aqui de um batismo que não tem água. Isso aqui não é batismo nas águas. Isso aqui é batismo na morte de Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz há 2000 anos atrás, ele nos atraiu no seu corpo para que nós morrêssemos com ele. Olha o que está escrito aqui no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Jesus Cristo, quando foi crucificado, quando ele foi morto naquela cruz, uma obra que ele realizou ali na cruz, foi uma obra de atração. Ele atraiu toda a humanidade a si para que a humanidade morresse, porque Cristo veio para isso. Ele veio para receber o meu pecado, receber o seu pecado. Essa natureza perversa entrou no corpo do Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo morreu ali naquela cruz. Quando Cristo morreu, subentende que morreu ali com o Senhor Jesus Cristo a natureza perversa do homem. Quando nós cremos em Jesus Cristo, é como se nós tivéssemos participados dessa morte em Jesus Cristo. E quando Cristo ressuscitou, nós fomos participantes da ressurreição. Tanto é que ele escreve, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra bendita. Nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. Quero ler aqui para você esta palavra aqui, que está referendada aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo de número 6. Você lê aí na sua Bíblia, está escrito: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Impressionante essa palavra. O Senhor nos ressuscitou juntamente com o Senhor Jesus. Se pudesse me perguntar, quando que o Senhor morreu? Morreu há mais de 2000 anos atrás. E quando que o Senhor ressuscitou? Há mais de 2000 anos atrás. E quando que eu fui ressuscitado juntamente com o Senhor? Há mais de 2000 anos atrás. Eu tomo posse desta obra realizada na cruz hoje, quando eu creio na palavra do Senhor para viver uma vida e uma vida de santidade. Uma vida apartada do mundo, uma vida apartada do pecado, uma vida apartada da transgressão. Mas quer dizer que volta e meia o indivíduo não peca, não transgride? Pode ser que o indivíduo peque, pode ser que o indivíduo transgrida. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Então, a pessoa, quando ela está nesse processo de
de menino na fé, né? Porque o novo nascimento, eu vou falar disso aqui num vídeo aí para frente, uma pessoa quando ela nasce de novo, ela tem um processo de crescimento do Senhor, que o processo de crescimento de Deus é natural e é muito devagar. Você pega uma planta, como é que ela cresce? Pega um animal, como é que ela cresce? Pega uma criança, como é que ela cresce? Ninguém nasce num dia e no outro já está adulto. A pessoa ela vai crescendo gradativamente ao longo do tempo. Assim também é na fé. Quando o indivíduo nasce de novo, ele é um menino na fé e ele vai dia a dia, em decorrência de estar em contato com a palavra de Deus e com o Cristo da palavra, esse indivíduo ele vai crescendo na fé, vai crescendo na graça, vai ganhando musculatura espiritual para poder viver uma vida fora do pecado, ausente do pecado, ausente das transgressões desse mundo. Então o apóstolo Paulo ele é muito pontual e muito maravilhosa essa palavra, quando a palavra de Deus garante esta obra de salvação e de salvação plena a todo aquele que crê. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, quando Jesus Cristo liberta uma pessoa, verdadeiramente essa pessoa ela vai estar liberta. Hoje tem se entendido libertação da pobreza, libertação da miséria, libertação da doença. Isso tudo é uma providência que Deus faz na vida do povo. Deus concede prosperidade, o Senhor cura as enfermidades, o Senhor abençoa, o Senhor dirige a nossa mente, o Senhor faz de nós homens dignos. Está escrito nos Salmos, nunca vi o justo desamparado, que é Cristo, nem a sua descendência mendigar o pão. A palavra de Deus, ela garante essa salvação plena a todo aquele que crê. Você que crê nessa palavra, que recebeu esta mensagem, faça comigo nesse momento essa oração. Oremos ao Senhor. Meu Pai, nós te glorificamos pelo poder da tua palavra, pela tua soberania e pela tua graça. Em nome de Jesus Cristo, toca na vida dessa pessoa, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, revela a pessoa de Jesus Cristo, para que ele possa, recebendo Cristo, ser salvo pelo poder da graça do Senhor. Te louvamos e te glorificamos, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.